Pessoal, na nossa terceira aula do nosso curso aqui de iniciação aos conceitos básicos de eletricidade, nós vamos falar sobre os processos de eletrização. A gente lembra lá na nossa aula de número 1, quando nós falamos sobre o atrito entre uma toalha de seda e um canudo, sobre o processo que nós conhecemos por processo de eletrização por contato. Pois bem, além desse, nós temos mais dois outros modos de eletrizar os corpos, ou seja, de retirar ou pôr elétrons, que são chamados processos de contato e indução. Ok? Aqui no primeiro processo que nós estudamos é o processo por atrito. A gente tem que pegar dois corpos e atritar no outro, que é bem sugestivo. Aqui na parte de contato ocorre literalmente o contato, só que sem necessariamente esfregar um corpo ao outro, só o contato mesmo, estando um dos corpos já carregado. Aqui no processo de eletrização por indução, nós não precisamos encostar os corpos necessariamente um no outro, visto que o ar atua aí como esse condutor de cargas elétricas. A gente tem que lembrar aqui que o processo de eletrização ele pode ser definido aqui em termos leigos, né? Eletrização, ou o processo de eletrizar um corpo, significa doar ou receber exclusivamente os elétrons, tá? A gente não mexe nos prótons nem nos nêutrons, somente nos elétrons, que eles estão ali na eletrosfera. Já que os prótons e os nêutrons, conforme a gente viu no nosso modelo clássico de átomo, eles estão bem fixados no núcleo do nosso átomo. E o corpo que nós dissemos que está com carga nula, né, digamos assim, é aquele corpo que possui a mesma quantidade de prótons e elétrons, ok? Temos aqui, por exemplo, neste caso aqui, né? Nós dissemos que esse corpo está eletricamente neutro, pois ele tem a mesma quantidade de elétrons e prótons. Então, conforme nós comentamos na nossa aula número 1, existem corpos que têm tendência de receber e corpos que têm maior tendência de doar elétrons. E a relação que a gente faz, essa propriedade que é inerente a diferentes corpos de diferentes materiais, a gente chama aqui de série triboelétrica, né? Existe série, a gente pode pensar a série como uma tabela que nos informa quais os corpos que têm maior tendência de fazer essas operações aí que nós dissemos, tá? Como exemplo, nós podemos citar aqui o couro, a madeira, o isopor e o plástico. Essa tabela ela é muito mais extensa do que somente esses quatro materiais, ok? O importante aqui é a gente saber trabalhar com saber o que essa tabela está nos dizendo, saber trabalhar quando alguma questão nos informa essa série triboelétrica, ok? Ela nos informa quais os corpos que têm maior tendência de ficar carregados positivamente, ficar carregados negativamente. Como é que se dá essa interpretação aqui de forma básica? Okay? Essa lista aqui ela é bem mais extensa do que nós só estamos vendo aqui, né? Conforme nós temos. Como é que a gente deve interpretar? Se a gente esfrega, por exemplo, aqui no contrato, o couro com a madeira, como ele está acima da madeira, ele tende a ficar aqui positivo. Como a madeira está abaixo, ela tende a ficar negativa, ou seja, carregada negativamente. Nós pegamos outro exemplo aqui, o isopor com plástico. Quando a gente tirar aqui os corpos do atrito, o isopor vai tender a estar carregado positivamente e o plástico negativamente. Mas aí a pergunta, será que o plástico sempre vai ficar carregado negativamente? Não, porque essa lista é bem mais extensa. Se nós pegarmos aqui outro material qualquer, como por exemplo o vidro, e nós aplicarmos no outro, a gente vai ver que ele vai ficar carregado agora positivamente, porque ele está acima do vidro. Tá, agora vamos voltar aqui para a nossa situação da esquerda. Quais são as condições e o que acontece quando nós temos aí o processo de eletrização por atrito? A primeira condição que deve ocorrer é que os corpos estejam eletricamente neutros inicialmente, ok? E que também eles sejam constituídos aí de materiais diferentes inicialmente neutros. O que ocorre após nós tirarmos eles do atrito, né? É que cada um dos corpos vai ficar com cargas diferentes. E se nós notarmos aqui, esse corpo B, ele tem mais tendência a doar elétrons. Você está doando elétrons para o corpo A, que está alcançando as cargas positivas, com suas cargas positivas.
E no final das contas, nós notamos aqui que ele vai ficar com mais cargas positivas do que negativas. Logo, ele vai ficar carregado positivamente, enquanto o outro vai ficar carregado negativamente. Ok, agora vamos falar aqui sobre o segundo processo de eletrização, que é o processo de eletrização por contato, que basicamente vai se diferir aí pelo processo de eletrização por atrito por duas propriedades. A não ser, óbvio, que agora os corpos inicialmente eles não vão estar mais neutros mutuamente, ok? Um deles vai estar neutro, um neutro, e o outro vai estar eletrizado. E o outro ponto importante que difere do processo de eletrização por atrito é que no final, quando a gente separa os corpos, eles ficam com sinais iguais. Os corpos ficam eletrizados com o mesmo sinal. Se a gente notar bem, o que está acontecendo aqui? Nós temos aqui inicialmente esses corpos aqui, né, na situação aqui de cima. Nós temos que eles estão separados e um está carregado positivamente com excesso de prótons, ou justamente excesso de prótons devido à perda de elétrons. E o corpo aqui da esquerda ele está neutro, está com a mesma quantidade de prótons e elétrons. Quando nós pomos eles em contato, o que está acontecendo? Esse corpo aqui ele vai tender a doar elétrons para o corpo carregado positivamente, né? Ou seja, nisso que eles se encostam, essas cargas elas simplesmente se cancelam, porque eles cancelam suas contribuições. E quando a gente separa esses corpos, se eles têm a mesma massa, nós vemos aqui no final que eles ficam com as mesmas quantidades de cargas divididas igualmente aí entre os dois corpos, ok? Como aqui ele tinha excesso de prótons devido à perda de elétrons, nós dizemos que eles ficaram carregados positivamente. Aqui para o caso da direita, nós temos exatamente a mesma situação, uma situação análoga, melhor dizendo. Nós temos aqui um corpo eletrizado negativamente, tá? Esse corpo aqui da direita, e o corpo neutro, o corpo aqui da esquerda, o corpo A. Quando nós pomos eles em contato aqui novamente, nós vamos ver que essas cargas agora elas vão cancelar suas contribuições, essas cargas aqui das bolas. E os corpos vão ficar aqui carregados negativamente quando nós tiramos eles de contato, ok? Como nós supomos que esses corpos têm a mesma massa, eles vão ter as suas cargas distribuídas igualmente entre os dois, ou seja, os dois vão ficar carregados negativamente. O que a gente deve se atentar aqui para ambos os casos é que para o caso aqui onde nós temos o corpo carregado positivamente, as cargas negativas foram doadas para o corpo que estava carregado positivamente. E aqui no outro caso nós temos que as cargas negativas foram doadas para o corpo A, de modo a cancelar suas contribuições. E conforme nós dissemos, nós não movemos prótons, somente elétrons. Aqui no nosso último processo de eletrização, nós vamos tratar do processo de eletrização por indução. Aqui novamente nós vamos ter um corpo neutro, né, eletricamente neutro, e outro carregado. E um deles vai fazer o papel aqui de indutor, que vai induzir cargas elétricas, e outro vai fazer o papel de ser induzido. Sendo aquele indutor sempre o corpo que está inicialmente aí carregado, tanto positiva quanto negativamente, ok? Tanto faz. Coloquei o outro lado aqui. Esse aqui vai ser o nosso outro exemplo. Só trocar essas cargas. Como nós dissemos aqui, a primeira situação que ocorre é que um corpo está neutro e o outro está carregado, né? E a nossa segunda afirmação aqui é que os corpos ficam carregados negativamente, tá? No final aqui do processo. Vamos escrever isso. Pois bem, como é que se dá esse processo, né? Esse processo de eletrização por indução. A gente sabe da nossa aula passada ali de força elétrica que as cargas de sinais iguais, elas sempre se repelem, né? Enquanto as cargas de sinais diferentes, elas sempre se atraem. Esses corpos aqui, eu não desenho as cargas neles, pois a gente deve imaginar que eles estão aí neutros, né? Ou seja, estão com a mesma quantidade de cargas elétricas positivas e negativas. Ou seja, se a gente pegar um caso geral aqui, eles estão com a mesma quantidade de maisinhos e menos, ok? Podemos dizer assim. Beleza, um dos nossos corpos, que é o corpo indutor,
Nesse nosso caso aqui, caso 1, aqui é o nosso caso 2, ok? Pois bem, no nosso caso 1, esse nosso indutor está carregado negativamente. Pelo aquele princípio que a gente falou anteriormente na aula passada, que as cargas, o princípio de repulsão e atração das cargas, quando a gente encosta, ou não, a gente não precisa encostar, na verdade, no processo de indução a gente não encosta. Quando a gente aproxima esse indutor aqui do nosso corpo induzido, nós vamos criar uma polarização. Como as cargas de sinais diferentes elas se atraem, as cargas positivas desse corpo elas vão tender a ficar mais próximas desse corpo indutor, enquanto as cargas negativas, que tendem a se repelir, elas ficam aqui concentradas na outra extremidade da nossa esfera que a gente está considerando. Nesse momento aqui a gente ainda tem que o corpo está eletricamente neutro, apesar das cargas estarem concentradas em regiões diferentes, elas ainda estão em mesma quantidade. Quando nós aterramos essa esfera, ou seja, esse aterramento pode ser feito pelo simples tocar do dedo nessa esfera, nós vamos estar provocando um deslocamento de cargas negativas, que vão tender aí para o solo, tá? A gente pode entender aí como o nosso processo de aterramento, como as cargas elas estarem migrando para o solo através do nosso corpo. Aqui é o nosso dedo que a gente está encostando, ok? Como consequência disso, quando a gente tira o nosso dedo, esses corpos vão ficar com excesso de cargas positivas. E a gente diz que esse corpo ficou eletrizado positivamente. Porque essas cargas elétricas aqui, elas migraram para a Terra, ok? Aqui no nosso caso da direita, nosso outro caso, nós temos uma situação diferente, mas que ocorre a mesma propriedade. Nós temos aqui nosso corpo indutor carregado inicialmente com cargas positivas, nós está com excesso de prótons devido à falta de elétrons, e quando nós aproximamos ele do corpo induzido, nós vamos ter agora aqui o processo contrário, onde as cargas negativas elas vão se concentrar aqui nas bordas, na borda mais próxima do indutor, e as cargas positivas elas vão se concentrar na região oposta, ok? Quando nós fazemos aqui o aterramento novamente, se a gente lembra que as únicas cargas que se movimentam são as cargas elétricas negativas, a gente vai ter que os elétrons eles vão subir da Terra para esse corpo, e com isso que eles sobem, eles vão cancelar essas contribuições de cargas positivas e o corpo vai ficar carregado negativamente. Então, gente, essa aqui foi a nossa aula de hoje. Eu não quero que nesse momento a gente se preocupe em decorar esse espaço em si. O que a gente tem que entender são a forma, a dinâmica do acontecer dos sistemas aqui que nós estamos considerando. E a coisa que a gente deve se atentar aqui mais profundamente é o fato de as cargas positivas não estarem se movimentando em nenhum dos casos, somente as cargas negativas. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenha entendido e até a próxima.